Aí pessoal, vamos trabalhar um pouquinho a respeito de determinantes, ok? Vamos ver algumas abordagens em cima de determinantes, vamos ver definição de determinantes, né? As regras de como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1, de uma matriz de ordem 2 e de ordem 3, que pela regra de Sarré, ok? Então vamos, sem mais delongas, vamos iniciar, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu digo o seguinte: a definição de determinantes. Determinantes é um número real associado a uma matriz quadrada. Matriz quadrada, já vimos em vídeos anteriores, que são aquelas matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, como por exemplo, matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, beleza? Vamos lá. É uma matriz associada a um número real associada a uma matriz quadrada, que será calculada pelas seguintes regras. Que regras são essas? As regras variam de acordo com, nesse caso, com os determinantes. Determinante de 1, 2, 3 e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que quando se diz ordem 1, 1 por 1, ordem 2, 2 por 2 e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá. Para se calcular o determinante de uma matriz, que eu escrevo dessa forma, det, representando determinantes, aí eu coloco a matriz para representar que é o det e o determinante da matriz A, ok? Então nesse caso o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1 é o próprio elemento da matriz, simples assim, ok? Se aqui tem um menos 5, do determinante aqui será menos 5. Então toda matriz de ordem 1 por 1, o determinante é igual ao próprio elemento da matriz, só isso, ok? Para uma matriz de ordem 2, eu vou ensinar uma formazinha aqui, depois eu ensino uma que simplifica um pouco o que eu vou falar aqui, ok? Veja bem, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, primeiramente eu localizo quem é a diagonal principal e depois quem é a diagonal secundária, ok? Então nesse caso, quem é a diagonal principal primeiro e depois quem é a diagonal secundária, ok? Então vamos lá, eu transfiro um pouquinho para cá. Representação de determinantes aqui, né? Então 2, 1, menos 4, beleza? Tá aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou localizar a diagonal principal, ok? Vou localizar a diagonal principal aqui, ó. Diagonal principal, diagonal secundária. Então, como é que eu vou calcular? Primeiro eu vou calcular de um jeitinho, né? Vamos lá. Primeiro, nesse caso, ó, multiplica a diagonal principal, né? Então vamos lá, ó. Por exemplo, para calcular o determinante aqui dessa matriz A, multiplica a diagonal principal, ó. Por exemplo, 3 vezes menos 4, ok? Aí depois, ó, menos diagonal secundária, ó. 1 vezes 2. Eu vou colocar entre parênteses porque depois relação sinal. Então vamos lá. Como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2? Multiplicação dos elementos da diagonal principal menos multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Dessa forma que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2. Pronto. Fazendo isso, eu multiplicaria aqui rapidinho, ó. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Aqui nesse caso, ó, menos, abre parênteses, 1 vezes 2, 2, né? Aí aqui na teoria ficaria o seguinte, ó, menos 12, né? Menos com mais menos, menos 2. Menos 12, nesse caso, é menos 2, nesse caso dá menos 14. Então seria menos 14 a resposta. Então, resumindo, como é que se calcula o determinante? Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Porém, existe uma técnica para se calcular esse determinante, né? Sem necessariamente fazer isso. Então vamos lá, o que é que acontece aqui, ó? A diagonal principal, ela é multiplicada normal, beleza? Aí quando você vai multiplicar a diagonal secundária, observe que a principal multiplica os elementos, depois coloca menos e multiplica a secundária. Tá vendo esse menos aqui? Esse menos seria, no caso, principal menos aí secundário. Então seria menos a diagonal secundária. Então esse menos aqui, eu vou fazer o seguinte procedimento, ó. Veja bem, localiza a diagonal principal. Nessa diagonal principal coloco mais. Localiza a diagonal secundária e na diagonal secundária eu coloco menos. Vamos lá, por que esse menos? Olha só, a principal ela permanece do mesmo jeito. Tá vendo que esse sinal de mais não vai alterar nada aqui
quando eu multiplicar essa diagonal, que é a principal, né? Só que o de menos altera. Então a principal não altera nada. Só que na secundária, observe que eu coloco menos, aí multiplica a secundária. Então toda vez eu faço dessa forma, né? Para simplificar, ó, principal, né? Secundária, menos. Aí resumo um pouco isso daqui. Eu vou apagar aqui, só para vocês verem como vai simplificar essa ideia, tá certo? Então vamos lá, ó. Então beleza, tá aqui, tá certo? Então vamos lá. Olha como é que funciona aqui, ó. Principal, coloco mais. Secundária, coloco menos. Então olha só como é que vai ficar, ó. Det, o determinante da matriz A, ó. Principal, ó. Lembrando que o 3 é positivo, então na multiplicação aqui eu faço mais. Lembrando, multiplico aqui, vamos lá. Mais com menos, nesse caso dá menos. 3 vezes 4, 12. Aí eu pego esse menos da secundária e faço menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Aí, ó, 1 vezes 2, 2. Olha só como enxugou. Aí, vamos lá, o determinante, det, da matriz A, menos 2, menos 12, menos 2, dá menos 14. Acabou, calculei aí o determinante da matriz A, bem resumidinho aqui, ó, bem simplesinho. Então, veja bem, pessoal, como é que eu fiz aqui. Principal, coloco mais. Secundária, coloco menos. Aí, ó, faço relação sinal, ó, mais com menos, menos. Depois multiplico, ó, 3 vezes 4, 12, ó. Pega esse menos, faço relação sinal com o número, com esse número e com esse, ó. Menos com mais dá menos. E 1 vezes 2, 2. Então a regra é essa, ó. Relação sinal, multiplica. Depois, relações sinais, multiplica. Acabou. Simples, enxugou bastante. Ok? Para fixar melhor essa ideia, vamos calcular esse determinante aqui, tá bem? Então vamos lá, olha só, vejam bem. Então, vou repetir aqui, ó, bem rapidinho aqui, ó, só um minutinho. Vou repetir aqui, ok? Ó, 1 menos 5, 4, 6. Vou repetir aqui normal, ok? Então, localiza a diagonal principal. Na diagonal principal, coloco mais. Localiza a diagonal secundária. Na diagonal secundária, coloco menos. Aí vou calcular o determinante da matriz B, ok? Vamos lá. Ó, det, determinante da matriz B é igual, ó, multiplico, mais com mais, dá mais. Não preciso colocar quando é mais, né? 1 vezes 6, 6. Secundária, vou multiplicar, mas primeiro relação sinal, ó, menos com menos, mais com mais, dá mais, ok? 5 vezes 4, 20. Somando 6 mais 20, é evidente que vai dar 26. Então, o determinante da matriz B é igual a 26. Então, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, que é os casos aqui, o que é que você vai fazer? Ó? Na principal, coloca mais. Na secundária, coloca menos. Ó, faz relação sinal, que dá positivo. Depois multiplica. Qual é a relação sinal? O sinal desse número com o sinal desse número. Mais com mais dá mais. Multiplico. Secundária, pega esse menos, né? Menos com menos mais com mais, mais. Aí eu multiplico 5 vezes 4, 20. Então, o resumozinho disso aqui é o seguinte. Vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2. Localiza a principal, coloca mais. Localiza a secundária, coloca menos. Na principal, faz relação sinal desse sinal com esse e com esse, coloca, multiplica esses dois números. Faz relação sinal desse menos com o sinal que tiver aqui, com o sinal que tiver aqui, coloca aqui e depois multiplica os dois números que estão aqui. Depois resolve a operação, seja nesse caso soma ou subtração. Sinais iguais indica soma, né? E se fosse diferente indicaria subtração. Então é dessa forma que calcula o determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos lá, para fixar melhor essa ideia, vamos calcular uma equação, nesse caso, ó, uma equaçãozinha que envolve determinantes, ok? Então veja bem, pessoal, aqui seria o cálculo da matriz normal. Tem duas matrizes, cálculo, acabou. Ali, na verdade, é uma equação que vai envolver determinantes. Observe que tem uma igualdade, ó. Determinante dessa matriz
é igual a 4. Lembrando que esse traço aqui simboliza a parte do determinante, né? Dizendo que o determinante é igual a 4. Lembre-se que a representação de matriz é essa daqui, ó, parênteses, né? Ou, nesse caso, um colchete. Isso aqui é matriz. Aí eu vou calcular o determinante. Então, a 4. O determinante eu vou calcular, deu menos 14. A mesma coisa aqui. Isso aqui, essa parte simboliza que o determinante é igual a 4. Então, calcula o determinante aqui igual a 4, ok? Então, não confunda uma coisa com a outra. Ó, para calcular o determinante direto, eu uso esse procedimento que eu acabei de demonstrar. Ó. A é igual a essa matriz, eu calculo o determinante dessa matriz de menos 14. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui já está dizendo que o determinante dessa matriz, ó, é 4. Já está dizendo isso. Então, eu calculo isso daqui, vai ter uma expressão. Quando eu igualar a 4, vai ter uma equação. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o determinante aqui? Simples, ó. Principal, coloca mais. Secundária, coloca menos. Então, mais com mais é mais. X vezes x, é evidente que é x ao quadrado, né? Ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. X vezes 3, 3x, né? Igual a 4. Porém, o 4 está depois do sinal da igualdade, eu trago para antes o sinal da igualdade igual a zero. Quando eu faço isso, eu me deparo, pessoal, com a equaçãozinha do segundo grau. Então, eu tenho que resolver, né? Para encontrar, nesse caso, o valorzinho do x, ok? Equaçãozinha do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos calcular o delta, né? Que nesse caso, o a é o coeficiente do x ao quadrado, né? Então, o a é 1, b é o coeficiente, nesse caso aqui, do x, né? Então, b é igual a menos 3 e c é o coeficiente independente. Então, nesse caso, c é igual a menos 4, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aí o valor de a, o valor de b e o valor de c, tá certo? C é menos 4. Vamos lá. A fórmula do delta, delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Calculando delta aqui, né? B ao quadrado, b é o menos 3, né? Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a é 1, né? Vezes c, c aqui é menos 4, beleza? Vamos lá. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, dá mais 9, né? Então, delta é igual a 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Somando 9 mais 16, dá igual a 25, beleza? Depois achados delta, vamos para o nosso x, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. Pessoal, uma coisa que eu aconselho fazer é a substituição direta. Como é que é a substituição direta? Observe que a fórmula aqui é menos e depois vem o valor de b. Aí o que é que acontece? Normalmente, o que se faz é o seguinte, ó, menos depois do b. Então, depois do b, eu chego aqui, ó, depois do b, e coloco o valor dele, que nesse caso é o menos 3. Aí eu coloco, nesse caso aqui, ó, entre parênteses. Delta aqui é 25, então no lugar desse delta eu coloco o 25, 2 vezes a. Então, no lugar do a, eu coloco justamente o valor dele, né? Que no caso, ó, é 1. Pronto. Aí dessa forma eu faço a substituição. Aí, o que é que acontece quando eu faço a substituição? Ó? Vocês estão vendo o valor de b? O valor de b que tiver aqui, ó, que no caso é o menos 3, vai fazer relação sinal com esse menos. Ó, menos com menos dá mais. Então aqui dá mais 3. Porém, eu quero que você analise o seguinte, ó. Se aqui for negativo, vai ter uma relação sinal com esse menos, vai tornar o número positivo, o valor de b positivo. E se o valor de b for positivo, vai ter uma relação sinal do positivo com o negativo, que vai torná-lo negativo. Então, simplesmente numa substituição direta, se o b for negativo, você já coloca aqui positivo, ok? Aí depois você, ó, repete o mais ou menos, tá? Raiz de 25, 5, 2 vezes 1, 2. Não necessariamente é obrigado eu fazer essa substituição aqui, tá certo? Como é que você pode chegar aqui já observando, tendo em mente a fórmula? Aqui não seria menos b? Na fórmula não é menos b? Então, se b é positivo, se b é negativo, vem para cá positivo. Então, fica 3. Depois você repete o mais ou menos. E o valor que der de delta, você já extrai a raiz. E aqui embaixo, ó, que é 2 vezes a, o valor de a que tiver aqui, você mentalmente já multiplica e já coloca o valor aqui. Então, você pode fazer substituição direta, ok? Daqui, lembre-se, quando delta é positivo, vai existir duas raízes reais, x', x2', ou x1 e x2, dependendo da forma que se fala, tá bom? Então, aqui eu vou calcular x', ok? Vamos calcular, nesse caso, o x' e depois a parte do
x duas linhas, tá bom? Então vamos primeiro aqui, né? Vamos primeiro aqui para x linha. Eu resolvo com esse mais, né? Então vamos lá. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. E depois nós vamos para o x duas linhas. 3 menos 5 menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então os valores de x, nesse caso, é 4 e menos 1. Seria a nossa solução, né? Nossa solução, né? Será menos 1 e nesse caso 4, né? Menos 1 e 4 seria a nossa solução, tá? Então, resolvi uma equaçãozinha, né? Envolvendo determinantes. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Para calcular um determinante de ordem 1, o próprio elemento da matriz. Para calcular o determinante de ordem 2, principal, ó, na diagonal principal, coloca-se o mais, na diagonal secundária, coloca-se o menos. Aí, faz relação sinal, multiplica, ó, pega esse menos, faz relação sinal com quem tiver aqui dentro e multiplica os dois valores. Colocou aqui, acabou. Então, dessa forma, resolve desse jeito. Se tiver uma equação, um valor de x, um valor de y, alguma incógnita desconhecida, calcula o determinante como se fosse um determinante normal, do jeito que eu fiz aqui, e o valor que tiver aqui traz para o início o sinal trocado, né? Então, se for uma equação do segundo grau, resolve, fica dessa forma. Se for do primeiro grau, simplesmente você isola x e acabou, né? Ou y, da incógnita que for, tá bom? Então, chegamos aqui ao fim dessa pequena parte sobre o determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos agora para o determinante de uma matriz de ordem 3, que no caso vai ser desenvolvido e calculado pela regra de Sarrez. Ok? Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora a respeito da ordem 3, o determinante de ordem 3, né? Que vai ser calculado por esse método da regra de Sarrez, ok? Nós iremos trabalhar o determinante de uma matriz de ordem 2 com um procedimento bem parecido, de ordem 3, perdão, com um procedimento bem parecido com o cálculo da matriz o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2. Vai ser bem parecido com algumas diferenças. Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Ó, dessa matriz, o que é que vocês vão fazer? Ó, vocês vão, primeiramente, repetir as duas primeiras colunas aqui. Depois vocês vão localizar 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Como? Vamos lá. Primeiro passo, repete-se essas duas primeiras colunas aqui. Vamos lá. 4, 5, 2, 1, 3, menos 1. Veja bem que simplesmente eu peguei essas duas primeiras colunas, repeti aqui. Uma coisa interessante é que quando você for repetir essas duas primeiras colunas ou escrever a matriz, né, que essas distâncias aqui sejam mais ou menos iguais. Distâncias assim sejam mais ou menos iguais, que é mais interessante, ok? Vamos lá. Então, primeiro passo. Repete-se as duas primeiras colunas. Disso você cria 3 diagonais principais e 3 secundárias. Aí o que é que acontece? Uma coisa que eu aconselho sempre, você localiza aqui a diagonal principal. Aqui. Qual é a diagonal principal? Ó, aqui, ó. A diagonal principal aqui, ó. Tá vendo? Quando você localiza a primeira diagonal principal, olha só que as outras ficam mais fáceis de serem localizadas. Então, primeira diagonal principal, segunda diagonal principal, terceira diagonal principal, tá? Então, localiza as 3 diagonais principais. Nas diagonais principais eu vou colocar um mais aqui, onde esse mais não interfere nada, e vou localizar as 3 diagonais principais. Detalhe, ó, secundário, né? Detalhe, veja aqui, localiza a primeira, a segunda e a terceira, visivelmente dá para saber. Beleza? Vamos lá. Localiza a segunda, ali no caso, localiza a diagonal secundária, perdão. Ó, daqui, se essa é a principal e as outras são as próximas principais, a primeira é secundária, ó. Olha, diagonal secundária. Quando você localiza a primeira diagonal secundária, olha só que a segunda e a terceira, né? Fica bem forte, bem visível mesmo a segunda e a terceira. Então, nas diagonais secundárias, em todas, colocamos menos. Aí vamos calcular o determinante normal. Como é que funciona isso aí? Vamos lá.
determinante, det, ok? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Em todas as diagonais, faz relações sinais, multiplica. Relação sinal, multiplica. Igual nós estávamos fazendo na matriz de ordem 2, ok? Então vamos lá, ó. Aqui só tem mais, então mais com mais é mais, beleza? Aí eu multiplico, ó. 4 vezes 1, 4, vezes 1, 4. Segunda principal. Qualquer, ó, mais com mais é mais, é evidente. E qualquer número vezes zero, o resultado está zero. Se tem um zero na diagonal, o resultado de tudo dá zero. Por quê? Aqui, ó. 5 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Faz relação sinal, ó. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. Aí eu multiplico, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Principais, prontinho. Vamos para a secundária? Secundária, ó. Pega esse menos e faz relação sinais com tudo que está aqui dentro. Vamos lá. Menos com menos, mais, mais com mais, mais, e mais com mais, mais. Beleza. Aí depois multiplico, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Ok? Fiz aí nesse caso a primeira secundária. Vamos para a segunda, ó. Menos. Menos aqui, ó. Com mais, menos, zero é neutro, né? Ó, menos com mais, menos com menos, mais, né? Mas quando você tem um zero na diagonal, o resultado da multiplicação é zero, aí nem precisa muito fazer. Aqui, ó. Menos. Tudo aqui é mais, então menos com mais dá menos. Multiplicando 5 vezes 2, 10, 10 vezes 1 dá 10, ok? Repetindo novamente, ó. Faz relação sinal, multiplica. Depois, ó, faz relação sinal, multiplica, relação sinal, multiplica. Depois vem a secundária. Pega o menos, faz relação sinal, multiplica e vai assim até o fim, ok? Depois que você chegar aqui, uma coisa que eu aconselho sempre, junto os positivos de um lado, junto os negativos do outro, depois soma ou subtrai dependendo da situação, beleza? Tipo, sinais iguais soma, diferente subtrai. Que seria essa situação, ó. Vou juntar os positivos, só tem um negativo. Vamos juntar todos os positivos, ó. 4 mais 6, 10. 10 mais 9, 19. Então coloco 19 positivo e já somo. Junto, já somando. Menos 10. Tem mais outro menos 10? Não, então permanece ele. Ok? Então, nesse caso, o determinante dessa matriz é igual a 19 menos 10, dá justamente 9. Então, o determinante dessa matriz é 9. Ok? Para fixar essa ideia aqui, só mais uma pincelada aqui. Ó. Nunca esqueça, ó. Localiza as três principais, localiza as três secundárias. Nas principais coloca mais, nas secundárias coloca menos. Depois que você fizer isso, ó, tá vendo? Pega, faz relação sinal desse número com esse e com esse. Coloca, multiplica. As mesmas coisas nas outras diagonais. Aqui, ó. Pega esse menos, faz relação sinal com todos os números que estão aqui e depois multiplica eles. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Beleza? Tá aí, prontinho. Para fixar melhor essa ideia, mais uma matriz para calcularmos o determinante dela. Vamos lá. Primeiro passo, pela regra de Sarris. Repete-se as duas primeiras colunas. Então você vai lá repetir, ó, olha só. 0, menos 2, 2. Depois, ó, 1, 3 e 5. Que foi que eu fiz aqui? Peguei essas duas primeiras colunas, essas duas, e repeti aqui. Depois, ó, localiza três diagonais principais, ó. Primeira principal, ó. Primeira principal, segunda principal, terceira principal. Nas principais, colocamos mais. Depois você localiza três diagonais secundárias. Olha só, ó. Vejam bem, ó. Primeira secundária, depois. Quando você localiza a primeira, as outras ficam bem visíveis, ó. Segunda secundária, terceira secundária. Nas diagonais secundárias, simplesmente colocamos, ó, menos, ok? Esses mais aqui não vai interferir em nada, tá ok? Então, o determinante aqui será, ó, tendo zero, resultado da multiplicação, zero, ó. Aqui só tem mais, então o resultado disso aqui vai ser mais 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Última diagonal principal, vamos lá, ó. Mais com mais, né? Mais com menos, menos com mais, menos. Depois eu multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, ó. Resolvi primeira,
segunda, terceira diagonal principal. Vamos para a secundária. Na secundária, eu pego esse menos e faço relação sinal com cada um dos números. Então, vamos lá. Menos com mais menos, menos com mais menos, menos com mais menos. Coloquei. Multiplicando, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, né? Dá 12. Coloquei meu 12, tá certo, ó. Menos com mais dá menos, mas não vai interferir nada, porque como tem um zero na diagonal, o resultado de 0 vezes qualquer coisa, resultado 0. Última diagonal, principal, ó, secundária, perdão, menos com mais menos, menos com menos mais com mais dá mais. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, exatamente 6, ok? Então vamos lá, chegando aqui, junto os positivos e junto os negativos. Vamos lá. Det é igual. Juntando os positivos, ó, excluindo o zero, que zero é neutro. Vamos lá. 2 positivo, eu tenho 2 positivo e tenho 6 positivo. Vamos lá. 2 mais 6, 8. Negativo, eu tenho 20 negativo e o 12 negativo. Ó. Menos 20 menos 12 dá menos 32. Então, juntei os positivos aqui, juntei os negativos aqui. Simples agora. Agora, se tem sinais diferentes, vai repetir o sinal do maior número e subtrair. Ó. Repite o sinal do maior, subtrai. 32 menos 8, 24. Né? Então, o determinante dessa matriz é igual a menos 24. Ok? Então, vocês podem olhar direitinho a técnica, rever quantas vezes quiserem, tá bom? Vou passar mais um exemplo. Este exemplo vai envolver, no caso, a parte de uma equaçãozinha envolvendo determinante de ordem 3. Aqui eu passei 2 exemplos, vocês podem rever várias vezes esse vídeo para entender melhor como é que funciona a técnica. E a técnica, simplesinho, fazendo mais uma recapitulaçãozinha. Vamos lá. Tá a matriz? Pega as 2 primeiras diagonais, repito, que é a regra de Sarris. Localiza as 3 diagonais principais, coloca mais aqui. Localiza as 3 diagonais secundárias, coloca menos aqui, ó. Relação sinal, multiplica. Relação sinal, multiplica. E a relação sinal, lembre-se que é feito decimais com o sinal que tiver aqui, com o sinal que tiver aqui, com o sinal que tiver aqui. Coloca aqui. Aí depois multiplica. A mesma coisa aqui, ó. Ó, mais com mais, com mais, né? Aí faz a relação sinal, multiplica. Ó, mais com mais com menos, menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 5. E vai fazendo isso, a mesma coisa. Esse menos, pega esse menos, ó. Menos com mais, menos com mais, menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Você vai fazendo. Aí junta os positivos, junta os negativos e resolve, acabou. Simples assim, ok? Só mais um exemplozinho para trabalhar um pouquinho a parte de equação, também envolvendo determinante em uma matriz de ordem 3, ok?